o dia de hoje, né? O que é que nós temos juntado lá no Facebook e que serve para as nossas reflexões. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui está o culto de hoje, o culto que já estamos realizando. Ele já está, não é? Já está curtido por Maria Arideia, por Ivete Espíndola, por Marinês Montequian, né? Então essas queridas já curtiram, né, o culto de hoje, tá bom? Vamos ver mais aqui. Pronto, aqui está o link, né, para os contatos que queiram fazer, as perguntas que queiram fazer, e a gente vai respondendo. Algumas perguntas eu até respondo na hora, né, que eu vejo no recado. E outras perguntas eu vou juntando a outras para a gente ir respondendo no final do nosso culto. Fora outras perguntas que já são respondidas durante o culto nos temas que nós temos trabalhado. Tá bom? Aqui está sobre o dia de hoje. O dia de hoje, dia 25 de março, é o mês Lilás. Lilás pela atenção ao câncer do colo do útero. E o mês Azul Marinho por atenção ao câncer coloretal. E dia 25 de março, nesse mês, não é? É o dia da promulgação da primeira Constituição do Império do Brasil, 1824. É quando foi promulgada a primeira Constituição. Dia Internacional da Solidariedade aos funcionários da ONU presos e desaparecidos, tá? Dia Internacional de Solidariedade aos funcionários da ONU que estão presos ou desaparecidos. Dia Universal pela Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos. Dia Universal de Memória das vítimas, milhões de vítimas, né? Pessoas que passavam dias, meses viajando em navios apertados, maltratados, mal cuidados, mal alimentados. Muitos morriam durante a viagem, muitos. E volto a lembrar, nós cristãos é que fazíamos isto, entendeu? Nós cristãos é que fazíamos isto. Esse é o cristianismo que está aí. E não está muito diferente hoje em dia não, tá? Não está diferente não. Algumas coisas mudaram, algumas circunstâncias mudaram, algumas coisas a lei não permite mais, porque se permitisse, a gente continuaria fazendo. Muito bem. O Dia Universal da Memória, né? Então já lembramos. Aqui tem esse link que fala sobre pessoas que nasceram nesse dia, pessoas que morreram nesse dia, né, na história da humanidade, e também eventos que aconteceram nesse dia. Para fazer a vida melhor, tem aqui algumas orientações, e a primeira diz assim: nunca rompa relações com filhos, não importa os motivos. Nunca rompa sua relação com seus filhos, não importa quais motivos surjam, tá bom? Nunca faça isso. Testemunho, né? Para o testemunho, busque como ser melhor, luz e sal para você mesmo. Começa por você e vai alcançando o mundo ao redor. Mas começa por você, seja luz e sal para você, tá bom? Muito bem. Aqui tem o Papa, né? O título dessa reportagem é assim: Papa critica países que ampliaram gastos militares em meio à guerra da Ucrânia. E ele coloca loucos. E aí a palavra que eu dou aqui, né, comentando essa reportagem, é a seguinte: bom senso. Este é o cristianismo trigo. Jesus nunca acabaria uma guerra fazendo o que esses países do Ocidente estão fazendo. Inclusive a Itália, onde está o Vaticano.
gente, funcionários do aeroporto, né, comprovaram que junto com o alimento que é enviado para lá, muitas armas são enviadas também, junto com os alimentos. Parabéns, católicos, pela liderança espiritual de vocês. Enquanto a nossa evangélica está brigando para subornar prefeitos com o dinheiro do MEC. Muito bem, esses são, né? Essa é uma situação que estamos vivendo. Aqui tem um vídeo estudo sobre amor. Aqui tem outro vídeo estudo sobre lideranças espirituais, né? A partir do texto bíblico. Aqui tem um convite para as pessoas, né? Lembrando a elas os momentos do nosso culto matutino, né? Um banner falando sobre isso. Aqui tem um banner sobre o PS CAPES, projetos sociais do PS CAPES. E aqui tem um banner falando que igreja é um hospital espiritual, tá? Aqui tem um banner falando sobre notícias do nosso mau testemunho. Então, uma série de notícias que a gente vai colhendo aí pelas informações da mídia, não é? E colocando aí, lembrando o quanto de mau testemunho a gente tem praticado. Muito, muito mau testemunho. Você vê que o cristianismo que está aí, esse cristianismo que está aí, ele não mudou nada da Idade Média, Idade Moderna e até dos tempos de Paulo, não mudou nada, entendeu? Mudou o tempo, mas se pratica as mesmas coisas. Aqui tem uma frase que diz assim: não há avanço nenhum se as tecnologias fazem ricos ficarem mais ricos e pobres mais pobres para enriquecê-los. Isso é alienação. Tem muita gente que está achando que é ótimo, né? É o preço do progresso, é a fome. O preço do desenvolvimento humano é a fome. Gente morrendo na fila da fome. Não, isso não é progresso. Não é? Isso não é progresso. Desenvolver um grupo e o resto ficar na miséria cada vez pior, não é desenvolvimento. Isso é desumano. Isso é totalmente contrário ao que Deus pretendia quando criou o ser humano, né? Então, não é avanço. A gente fica repetindo o que nos falam, mas não é avanço. Nós estamos regredindo, porque a tecnologia, Deus capacita. Olha, é como um corpo humano, né? A minha mão, ela se desenvolve para que todo o meu corpo ganhe, e não minha mão fique mais forte, mais poderosa, mais arrogante do que o resto do corpo. Ela desenvolve para que todo o corpo ganhe. Então, ela se envolve em todo um projeto para buscar o alimento, para se alimentar, para se exercitar, para o bem do corpo. É assim que é o projeto de Deus, entendeu? Que aquelas pessoas que são dotadas para a arte, use a arte para beneficiar todos. Que aqueles que são habilitados, né, para ganhar dinheiro, ganhem dinheiro para todos. É assim que é o projeto de Deus, entendeu? Mas não, nós estamos no sistema que os que são bons em mexer com dinheiro crescem sozinhos, o resto é pro lixo, o resto é esmola. Isso não é de Deus, entendeu? Aqueles que são habilitados para uma atividade, eles usam aquilo para o bem dele, não o bem comum, mas para o bem dele. Ele vai fazer para o bem comum, contanto que o bem comum pague a ele bem, para que ele se dê bem, ganhe muito. Isso não é de Deus. Então, tecnologia que faz o rico ficar mais rico e o pobre mais pobre para poder enriquecê-lo, isso não é avanço, tá? Então precisamos sair dessa alienação, porque a gente repete tanto isso que a gente mesmo termina acreditando.
Isso não é avanço, entendeu? Isso é alienação. Aqui tem um vídeo que interpreta uma palavra de Sartre, né? Esse filósofo ateu, então é uma interpretação para uma frase que ele mencionou. Aqui tem um banner falando sobre usamos muitos freios, nós cristãos usamos muitos freios para não sermos ou fazermos o que gostaríamos, seguindo aquela palavra de Paulo, né? O que eu quero não faço e o que eu não quero é o que eu faço. E a gente usa 1000 freios, olha aí o burro, né? Usando 1000 freios para não fazer o que a gente gostaria de fazer, né? Tá aí. Ele não gostaria de ficar nesse calorzão ali da fornalha, ele que gostaria de estar do lado de cá. Mas acontece, olha lá, quantas patas dele estão né, freando para que não saia daquele lugar. É bem assim a gente, tá bom? Aqui tem um banner também falando o seguinte, olhe, isso deveria nos incomodar. O cristianismo joio das 13 colônias americanas, por ganância capitalista e em nome de Jesus, invadiu as terras dos índios, matou-os e tomou suas riquezas para dizer ao mundo que Deus os abençoou com muito desenvolvimento econômico e social. Vou até procurar um banner, uma charge que mostra assim, a história é assim: nós tínhamos as terras e as riquezas, e eles chegaram com a Bíblia. Eles nos deram a Bíblia e carregaram nossas terras e riquezas. E a gente ficou com a Bíblia deles. É bem assim, entendeu? A história foi sempre assim. Sempre assim. Inglaterra, Estados Unidos, os países cristãos da Europa fizeram assim, lá na África, aqui no Brasil, entendeu? Nas Américas. Então foi feito sempre assim, né? A ganância era mais importante do que a Bíblia. Então deixa a Bíblia com eles e vamos ficar com o que eles têm. Mesmo assim, ainda é assim. Ainda tem sido assim. Tá bom? Então, é esse banner. Aqui, olha, aqui tem um banner falando sobre a história de muitas Marias, né? E o título todo é Mulher Traída. E temos aqui, então, nesse link aqui, tem o que é contado hoje. Nele aqui está o que foi contado ontem, né? 24 de março. Mas, atualmente, já tem o do dia 25, o episódio da história de Maria, né, para o dia de hoje. Aqui tem um banner falando sobre igrejas bíblicas, né, de cristãos em famílias. Eu já pastoreei igreja, hoje eu não estou pastoreando, e depois que eu não estou pastoreando, eu tive acesso, né, eu tive melhor acesso a uma quantidade grande, enorme de pessoas que estão fora de igreja e são cristãos. Eles tiveram, e ouvindo muitos deles, né, os motivos para não estarem em igreja. Eles entendem, e não sou eu que iria julgar contra, que eles estavam muito mais proveitosos ao reino de Deus não convivendo em igreja. Entendeu? Então, mas em família, eles estão de alguma forma cultuando com suas vidas. Porque o culto a Deus não é o blá 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 do domingo. Não é isso que é culto a Deus. Culto a Deus é ser luz e sal no mundo. Luz e sal, bênção ao mundo. Blá blá blá, os generais de Hitler sabiam fazer muito bem. Mas servir ao mundo, não sabiam. Então eles não adoravam a Deus. Eles adoravam o cão, mas Deus não. Porque o culto a Deus é ser bênção ao mundo. Entendeu? É ser instrumento de bênção, de paz, de alegria, de felicidade ao mundo. Isso é a verdadeira adoração a Deus.
Aqui tem o culto de ontem, o momento que nós falamos sobre o que é o verdadeiro culto a Deus. Está aqui então nesse vídeo. Aqui tem o culto de ontem, quando falamos sobre filosofia como importante para fazermos uma teologia séria, verdadeira, uma teologia crível, entendeu? Então, quando conversamos sobre isto, e aqui tem quando respondemos a pergunta de ontem, mal, né? O mal. Por que existe se Deus é amor? A gente conversou sobre isso. Aqui está a resposta nesse vídeo que nós gravamos do momento do culto de ontem. Aqui está o culto de ontem completo, tá? Tudo isso está no YouTube. Clicou aqui, vai para o YouTube e assiste. E aqui está, sim, aqui tem uma reportagem que nós mencionamos ontem, né? O título é esse, presta atenção. Prefeito diz que pastor do gabinete paralelo do MEC pediu propina em Bíblias para liberar recursos. Entendeu? Então, essa é a reportagem. Aqui tem um comentário que nós fizemos, até comentamos ontem um pouquinho sobre isso. E aqui está o culto de ontem, né, que agora não está disponível aqui no Facebook, só está disponível para mim. Então, deixa eu ver, só está para mim, né? E ele, enquanto esteve disponível para todo mundo, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete, Marcos, Brandão, Joselma, Leuma, Edneuza, tá? Esses queridos e queridas curtiram o culto de ontem, tá? Enquanto ele estava disponível para todas as pessoas. Tá ok? Esse é o que está no Facebook que a gente poderia tirar algum proveito para a gente conversar hoje.